Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós iremos expor Apocalipse capítulo 14, versículo 13. O tema é Bem-aventurados que morrem no Senhor. Então, desde terça-feira que nós temos abordado o assunto do luto. Hoje pela manhã nós abordamos do estado intermediário da alma. E agora nós iremos abordar a bem-aventurança dos que partem, dos que morrem no Senhor. Tudo bem? E aí, terça-feira, concluirei essa minissérie de estudos tratando acerca do inferno e do estado dos ímpios, né? O estado de miséria dos ímpios. Mas hoje abordaremos a bem-aventurança dos que morrem no Senhor. Apocalipse 14, versículo 13, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vamos orar. Bom e gracioso Deus, aplica, ó Deus Santo, a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Você tem medo de morrer? O quanto você teme morrer? O medo te paralisa e te impede de viver, principalmente nesse contexto de pandemia? Ou você é alguém que está de fato descansado no Senhor? E embora não tentará Deus, obviamente se expondo a riscos desnecessários, contudo, você está tranquilo, você não é paranoico, você não entra em pânico com a possibilidade de que em algum momento você adoeça ou aconteça outra coisa e você venha a falecer. Então, qual é a sua postura? O nosso texto, ele fala acerca da bem-aventurança que é partir desta vida, que é morrer no Senhor. Esse texto nos ensina que a morte não deve ser vista como algo extremamente ameaçador. E é claro, com isso eu não estou querendo dizer que devamos ter um espírito estoico, que não sinta o mínimo abalo possível diante da morte. Esta não é a questão. O fato é que os crentes, aqueles que partem no Senhor, já não contemplam a morte como contemplavam, ou como deveriam contemplar, melhor dizendo, aqueles que se encontram mortos em seus delitos e pecados. A morte para o ímpio é algo aterrador. Ela, de fato, é uma cortina que, ao se abrir, e deflagrará um mundo de tortura, de sofrimento e de aflição. Mas para aqueles que partem no Senhor, não. Ela é como um véu que, quando retirado, leva aquele que está no Senhor a se deparar com uma vida plena de beatitudes, de eterna bem-aventurança. Ok? O livro de Apocalipse, ele tem uma das suas ênfases, né, de seus objetivos, é mostrar que, de fato, aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. De que a morte já não tem mais poder sobre eles. De que a morte, na realidade, é nada mais, nada menos do que uma passagem para um reino de bem-aventurança e de alegria indizível. E é o que esta passagem nos ensina. Eu não vou me delongar muito. A minha proposta, então, a partir desse texto, né, que nos ensina que bem-aventurados são os que morrem no Senhor, o meu objetivo é apenas extrair algumas lições, é levar você, pela graça de Deus, a ponderar na morte numa perspectiva não amedrontadora, mas numa perspectiva cheia de esperança, dentro de uma perspectiva que
faça você não querer morrer de qualquer maneira e nem ser precipitado, mas viver de maneira plena ao ponto que, se a morte chegar, você estará tranquilo, porque você aproveitou a sua vida para a glória de Deus e você tem então uma visão sadia acerca da morte. E quando ela chegar, você estará tranquilo, sabendo que um mundo muito melhor lhe aguarda. Tudo bem? Então veja, a primeira verdade que esse texto aqui ele nos chama a atenção acerca da bem-aventurança daqueles que morrem é que ela é uma bem-aventurança para aqueles que morrem no Senhor. Tão importante quanto viver é saber morrer. É interessante porque o hino 132 do Inário Novo Cântico afirma o seguinte: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Quantos começaram bem a carreira cristã e com o tempo se distanciaram e apostataram da fé. Tão importante quanto começar bem é terminar bem. Tão importante quanto viver bem é morrer bem. E só há um jeito de morrer bem, né? De forma saudável, se é que nós podemos dizer isso. É morrendo no Senhor. E é o que o nosso texto nos ensina. Logo, nós devemos nos preparar para morrer. Meditações sobre a morte já não são tão populares na atualidade. Nós evitamos a todo custo esse assunto. Consideramos um assunto lúgubre. Se alguém fala sobre morrer, imediatamente essa pessoa é interrompida com uma declaração de que ela está falando besteira. Mas a morte não é, dentro de um ponto de vista bíblico, e nem deveria ser um tabu para o cristão genuíno. Pelo contrário, para aquele que está no Senhor, a morte deveria ser um dos seus temas também ponderados com frequência. E as razões são simples. Uma primeira razão que a gente pode extrair é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte ela já não é mais uma inimiga. Sim, é bem verdade que a punição é prometida pelo Senhor e dada ao homem caso ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria a morte. A morte adentrou o mundo como consequência e como penalidade em decorrência da queda e do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai nos lembrar isso. A morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. É a penalidade decorrente da queda. Para o ímpio não há nada pior do que morrer. Porque a morte para o ímpio é um portal para uma morte muito pior, que é a morte eterna. Mas a boa nova é que aqueles que estão em Cristo Jesus têm da parte dele que ele venceu a morte, para que aqueles que estão unidos a ele também vençam a morte. Não é à toa que a Escritura vai nos lembrar que nós tanto morremos quanto ressuscitamos com ele e ascendemos aos céus com ele. A vitória dele sobre a morte é a nossa vitória. Paulo disse lá em 1 Coríntios que o último inimigo a ser vencido é a morte. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 em diante, nós aprendemos que Cristo, ele triunfou sobre a morte. A promessa que nós temos então é que Cristo, ele é a ressurreição e a vida, como ele disse em decorrência do luto de Lázaro e quando ele foi ressuscitar Lázaro. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E naquele contexto específico ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De tal modo que aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. É nesse sentido que o filósofo Søren Kierkegaard, tido como o pai do existencialismo, apesar de muitos de seus erros, ele acerta perfeitamente quando diz: porque na linguagem humana a morte é o fim de tudo, e como se costuma dizer, enquanto há vida há esperança. No entanto, para o cristão a morte de modo algum é o fim de tudo,
e nem sequer um simples episódio perdido na realidade única que é a vida eterna. A morte implica para nós infinitamente mais esperança do que a vida comporta, até mesmo quando saúde e força transbordam. Ora, queridos, a morte já não é mais uma inimiga a ser temida, ela não tem mais poder sobre nós. Sim, ela pode até afetar o nosso corpo, mas quando ela faz isso, nós nos deparamos com Cristo para todo sempre. Se você tem certeza que Cristo morreu por você, por que ter tanto medo da morte? Sim, eu não digo que não dê aquele frio na barriga ao pensar que a qualquer momento você pode morrer, ou se você tiver uma doença em um estágio bem avançado, isso não traga algum tipo de expectativa que por um momento até lhe assuste. Mas o fato é que ficar amedrontado e tomado de pavor e de medo não deve ser uma opção para aqueles que têm certeza que Cristo morreu e ressuscitou por eles e com eles, porque estamos unidos com Cristo, ok? Outro princípio que nós também extraímos é que morrer é melhor do que viver dentro da perspectiva bíblica. É uma grande e maravilhosa verdade. Significa então que devemos viver de maneira pessimista? Não. Devemos viver da maneira mais abundante possível aqui. Mas o contraste entre a vida no porvir, a vida de bem-aventurança e a nossa vida atual é inegável. Ok? Enquanto a vida com Cristo, no estado intermediário dos santos, que é um estado de glória, quanto o estado final, o fato desse estado ser caracterizado para aqueles que estão em Cristo Jesus, de bem-aventurança, de estar com Cristo, de gozar da sua presença, só essas verdades são suficientes para nos lembrar que morrer é melhor do que viver. Enquanto a melhor e mais santa vida não está livre da presença do pecado, para termos ideia, o mais débil e complicado dos santos, mas que morrem em Cristo e adentram a sua presença, então o mais fraco, o mais débil, salvo, que possa ter havido nesse mundo, com toda certeza, imediatamente se vê livre e completamente feliz diante da sua realidade do que qualquer santo, por mais maduro, por mais firme que seja, vive aqui na atual vida, na atual conjuntura. De uma maneira simples, o cristão mais débil que morre, mas morre no Senhor, tem uma vida muito melhor do que o cristão mais maduro que já pisou nessa terra. Ok? Porque esse mundo de pecado e de dor não se compara com a beleza e a glória de estar com Cristo. É nesse sentido que Paulo vai afirmar em Filipenses 1, 21 a 23, que morrer para ele é lucro e que é preferivelmente melhor estar com Cristo do que estar aqui. É isso que afirma a Escritura. Também é isso que afirma 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, quando diz que é melhor deixar esse tabernáculo e habitar com o Senhor. É óbvio que isso não é um incentivo, digamos, ao suicídio. Eu creio em Cristo, então vamos matar porque a vida lá é muito melhor. O que seria algo pecaminoso fazer isso. Mas o ponto não é esse. O ponto é que certamente os santos anelam pelo dia que deixarão essa vida marcada pelo pecado para gozar de uma vida plena, de alegria infindável, de gozar da presença de Cristo. Uma outra verdade que nós extraímos daqui é que Deus ele se deleita na morte dos seus santos. Esta é uma outra grande verdade. Este é um outro grande privilégio dos que morrem no Senhor. É a certeza que Deus tem prazer nas suas mortes.
não de uma maneira sádica, mas pelo deleite que ele mesmo possui de receber seus filhos na glória. O Salmo 116, versículo 15, diz o seguinte, o Salmo 116, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele sente prazer na morte dos seus santos. E se você abrir ainda no Salmo 73, versículo 23 e 24, você vai ver Asaf dizendo algo maravilhoso ainda nesse sentido. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Então veja, o Senhor tem prazer de receber aqueles que Ele tem santificado aqui, aqueles que Ele tem chamado, aqueles que Ele tem amado. Então é um maravilhoso encontro daqueles que partem com Cristo, com o seu Senhor. Isso é incomparável, queridos. Definitivamente, isso é incomparável. Então perceba, queridos, a primeira grande verdade que aprendemos desse texto é que a bem-aventurança, ela alcança aqueles que morrem no Senhor. Então essa não é uma promessa para todos, essa é uma promessa para aqueles que estão em Cristo. Mas essa promessa para aqueles que estão em Cristo devem ser desfrutadas por eles. Então, da mesma maneira que eu tenho certeza que a obra de Cristo é suficiente para mim, eu também tenho que ter certeza que a morte já não tem mais poder sobre mim. E que quando eu morrer, eu estarei definitivamente com o Senhor. A morte já não é mais uma inimiga. Quando eu morrer, eu entenderei então que morrer no Senhor é melhor do que viver. E quando eu morrer, eu tenho a certeza de que o meu Deus, Ele tem deleite em me receber na glória. E eu posso ter essa certeza de que Ele é esse anfitrião que me recebe na glória. Como alguém já disse, queridos, todo o sofrimento e angústia dos santos nesse mundo é todo o inferno que eles provarão. Nosso sofrimento, a nossa angústia, as aflições e tribulações, elas só são reais para nós aqui, quando nós partirmos e ficarmos para sempre com o Senhor. Nada disso nos acompanhará. Mas também toda a alegria que o ímpio também desfruta é aqui, porque o inferno lhe aguarda. Então aquilo que para o ímpio é o seu céu, né, que é esse mundo, para nós é como se fosse o nosso inferno, digamos assim, no sentido de que todo o sofrimento que nós teremos são os sofrimentos infligidos pela vida que nós temos agora. Porque do inferno, do lago de fogo, o Senhor Jesus Cristo já nos livrou. E o que nos aguarda é um reino de bem-aventurança. Então, se a primeira verdade é que essa bem-aventurança ela acompanha os que partem no Senhor, a segunda verdade que nós precisamos atentar nesse texto é acerca da natureza ou da condição daquele que é bem-aventurado. E que condição é essa? O texto diz o seguinte: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então esse texto nos lembra que morrer no Senhor é descansar de suas fadigas. E aí ter as obras essas que, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10, essas boas obras foi o próprio Senhor que preparou de antemão para que andássemos nelas. E essas boas obras nos acompanham. E então nós adentramos a um santo descanso. Então o que significa essa condição bem-aventurada? Primeira verdade que é um santo descanso. O corpo entra em repouso, vimos isso hoje pela manhã, quando a Escritura fala que nós dormimos, é porque o corpo dorme.
Aqui em Apocalipse 6:9, nós já vimos que a alma não dorme. Então esses mesmos bem-aventurados aqui são aqueles do capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse 10, que estão clamando ali por justiça, ok? Mas, embora clamem por justiça, eles já repousam, eles já desfrutam de deleite. O fato é que a alma desses bem-aventurados agora descansa de todo o fardo que carregaram nessa vida. Como diz William Hendrickson, a alma agora descansa da competição da vida, do trabalho pesado, de se entristecer, da dor, de sua angústia mental e especialmente do seu pecado. Queridos irmãos, a nossa vida aqui ela é atacada constantemente por várias e terríveis dores. Ou é dor no corpo, ou é dor na alma, ou é dor na consciência, ou é dor por causa do pecado, é uma dor física, é uma dor espiritual, é uma angústia, é uma depressão, é uma aflição. Nós somos sobressaltados com várias formas de ataques de muitas naturezas que nos tiram por um momento a tranquilidade, nos tiram por um momento a paz, o nosso bem-estar espiritual, físico, emocional e psicológico. A nossa vida é marcada por isso. Mas a promessa é que aqueles que morrem no Senhor, eles descansam de tudo isso. Já não há mais preocupação, já não há mais dores, nem no corpo, nem na alma, nem na mente. É um santo descanso. Mas a Escritura ainda nos dá uma outra promessa maravilhosa dessa bem-aventurança. Ela é uma bem-aventurança porque, como vai dizer Apocalipse 22, versículo 3 e 4, nós veremos o Senhor Jesus Cristo face a face. Nós estaremos com o Senhor e para sempre com Ele. Veremos o seu rosto de glória. E mais, a promessa que temos é que seremos como Ele, não com a sua infinitude, com a sua divindade, mas teremos o caráter dele finalmente completado em nós. Seremos como ele é. E que maravilha isso! Enquanto aqui muitas vezes nós imitamos até mesmo Satanás, enquanto muitas vezes nós parecemos mais com os ímpios e com o próprio Satanás, o nosso coração deseja parecer com Cristo, porque fomos regenerados e chamados e estamos sendo santificados para isso. Mas o querer o bem está em nós, não porém o efetuá-lo. E de repente nos percebemos não parecidos com Cristo, e isso é causa de angústia para nós. Por isso também choramos. Mas naquele dia nós seremos como Ele é. Quando fecharmos os olhos aqui e abrirmos na eternidade, a nossa alegria é ser como Ele é. E nós habitaremos num reino de paz. Você deve se lembrar que essa é uma promessa bem repetida em Apocalipse. Apocalipse vai nos lembrar constantemente que o Senhor nos preparou um reino de paz. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, vai lá em Apocalipse capítulo 5, versículo de 9 a 10, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, todos esses textos nos mostram que nós fomos feitos reinos e sacerdotes, que nós reinaremos com Cristo, que nós compartilharemos com Ele em sua glória real. Ora, queridos, que alegria! Nós seremos finalmente parecidos com Cristo, nós reinaremos com Ele, nós teremos vida em abundância. Lá, a nossa vida não vai ser marcada como a nossa vida aqui, de fracassos, de mornidão espiritual, de indiferença espiritual, de fraqueza. Mas o nosso coração estará sempre pulsante de alegria, sempre cheios
de adoração, desejosos por adorá-lo. As nossas afeições completamente vivificadas por Ele. Ora, queridos, o que nos aguarda é algo extremamente glorioso. Por isso é um estado de bem-aventurança. O próprio lugar que nos aguarda é glorioso. Como Lewis Bailey bem pontuou, a boa morte naquele período transfere a alma das misérias deste mundo, do contágio do pecado e da sociedade de pecadores, fazendo-os chegar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Quão maravilhoso é isso, queridos. Que promessa maravilhosa é essa que nos aguarda. Ora, queridos, dito isso, faça algumas aplicações. A primeira é: busque confirmar e ter certeza de que você se encontra em Cristo. Viver bem é viver em Cristo. E morrer bem é morrer nele. Quer vivamos ou morramos, estejamos nele. Sim, os ímpios têm razão para temerem a morte, porque eles estão fora de Cristo. Mas faça aquilo que o apóstolo Pedro orienta na sua segunda epístola, no versículo 10. Busque confirmar a sua vocação e eleição. Segunda grande aplicação: não tenha medo da morte. Pense em tudo que te espera. Pense em tudo isso que eu apontei e muito mais. Pense na plena comunhão com Cristo, na vida vindoura. Veja a morte não mais como uma inimiga, mas como uma inimiga vencível, que foi vencida, uma inimiga derrotada. E olhe para a morte hoje, para você, apenas como um véu que, uma vez retirado, mostrará a vocês as delícias eternas da comunhão com Cristo no mundo restaurado. Cante Castelo Forte, como Martinho Lutero, principalmente na última parte, quando ele diz: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Tenha essa certeza de que você reinará com Cristo. Não fique amedrontado com o coronavírus. Não fique acuado ao ponto de que, mesmo sem fazer até parte do grupo de risco, você ainda assim fica encolhido, amedrontado. Não tenha medo. E mesmo você que faz parte do grupo de risco, não fique amedrontado. E com isso eu não quero dizer que você tem que agir de maneira irresponsável. Pelo contrário. É pecar contra Deus, agir de maneira irresponsável contra a própria vida. Você tem que zelar pela sua vida e ter todo o cuidado com isso. Mas faça isso por obediência a Deus e por amor a Ele. E não por medo, pelo terror. Não tenha medo de viver. Viva intensamente sua vida em cada aspecto dela para a glória de Cristo. Viva profundamente. Viva para morrer. Viva como se fosse de fato morrer, mas morrer no Senhor. Viva plenamente. Para que finalmente você também morra, mas de tanto ter vivido. Ok? Bem-aventurados que morrem no Senhor. Essa é a promessa que nós temos, queridos. Porque se descansam de suas fadigas e as suas obras os acompanham. Bem-aventurados. Essa é a certeza que nós temos que ter. Que a morte traz bem-aventurança. Não porque a morte tem algum mérito nisso, mas porque ela é um portal que, quando se abre, nos leva para a presença daquele que conquistou todas as coisas por nós e para nós. A Ele toda a glória e todo louvor. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós e aplica a Tua palavra em nós, ó Deus Santo. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, assim está encerrado. Foi rápido, né? Terça-feira nós vamos ter um estudo um pouco mais sistematizado, porque terça-feira nós iremos fazer um intervalo na série de Pecados do Lar, mais um intervalo, né, que começou com C.S. Lewis, e vamos terminar esse intervalo abordando a doutrina do inferno e o estado de miséria dos ímpios, tá bom? Então, terça-feira aguardo vocês. E até lá, pessoal. Deus abençoe a todos.